Deus seja em tudo glorificado. Amém. Irmãos, eu gostaria de agradecer os irmãos por terem sempre orado por nós e quero agradecer também. Tinha uma irmã que me pediu oração, eu sinto de agradecer essa parte. Estava com problema na sua perna e Deus fez uma obra e colocou a irmã em liberdade. Também, irmãos, eu sinto de contar uma obra, um testemunho para a edificação dos irmãos. Eu estava fazendo uma visita. Quando eu cheguei na casa, irmãos, daquela irmã, a mão dela estava mirrada. Irmãos, a mão dela estava mirrada, estava torta, ela não conseguia esticar a mão mais. E nós fomos orar a Deus, irmãos, e quando nós estávamos orando e levantamos daquela oração, o Senhor nos visitou grandemente com a sua presença e eu fiquei em comunhão, irmãos, e o Senhor falou comigo, abra a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, irmãos, caiu naquela parte, a mulher que tinha a mão mirrada. Naquele momento, irmãos, eu li aquela palavra, Deus me deu de ler aquela palavra, e quando eu terminei de ler aquela palavra, o Senhor, pelo Espírito Santo, deu a graça, toda a glória e toda a honra seja dado a Deus, de repreender aquela enfermidade, e na mesma hora a mão da irmã esticou, e Deus colocou a nossa irmã em liberdade. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, eu não tenho dom de contar testemunho, mas eu senti de contar algumas obras aqui, que a gente fala às vezes tanta coisa e não conta a obra, né? Também, irmãos, quero agradecer a Deus, que uma vez, irmãos, eu estava fazendo uma viagem, irmãos, e estava eu e minha esposa, tinha ido buscar um carro, irmãos, e eu não sou de dar carona para as pessoas, irmãos, ainda mais que eu não conhecia, ainda morava no Brasil, e de repente, irmãos, tinha um senhor, já meia idade, assim, não era velho, ele devia ser uns 40 e poucos anos, por aí, ainda jovem. E ele estava pedindo carona, irmão. E eu não dou carona para ninguém. Eu tenho um pouco de receio, ainda mais lá no Brasil, quando eu morava lá. E aí eu parei o carro, eu falei, eu senti de dar carona para esse senhor aí. Quando eu dei carona, ele veio com uma malinha, irmãos, uma bolsinha na mão, falou, o senhor vai para Florianópolis? Falei, vou, eu morava em Florianópolis, na região ali. Eu vou até, o senhor vai parar perto do shopping, tal shopping? Falei, eu vou passar na frente. Ah, o senhor poderia me dar uma carona? Aqui em Portugal fala boleia. Se tiver algum português ouvindo, então é uma boleia. O senhor poderia me dar uma carona, uma boleia, né? Até lá eu falei, posso, não há problema nenhum. Ele entrou no carro. Até eu fiquei surpreso, porque eu não faço isso, irmãos. Eu não aconselho ninguém a fazer isso. É um pouco perigoso hoje em dia. Mas, irmão, começando a andar, quando eu andei mais ou menos 1 quilômetro, meu carro começou a falhar, irmão. Falhar, acendeu uma luz no painel. Eu tive que encostar o carro num lugar meio ermo. E aí eu fiquei provado, irmãos, porque eu não tinha guincho, não tinha como pagar um guincho, nada, e o carro ficou ali. E aquele senhor pegou e falou assim, pode ficar tranquilo que eu sou mecânico, glória ao nome do Senhor. Aquele homem saiu do carro, eu abri o capô do carro, ele foi lá, mexeu, ele viu que havia uma vela do carro, havia queimado. E ele pegou, foi, por incrível que pareça, eu tenho uma caixa de vela novinha aqui. Ele pegou, trocou a vela, arrumou direitinho, eu liguei o carro pegou, nós íamos embora. E o nome de Deus está sendo glorificado. Quer dizer, eu dei carona para o mecânico, porque Deus já sabia que meu carro ia enguiçar lá na frente, ia quebrar, eu ia precisar do mecânico. Eu falei, quanto é que foi o serviço do senhor? Ele falou, não foi nada, você me deu uma carona, ainda ganhei uma velha, ganhei o conserto do carro. Também eu quero agradecer a Deus, irmãos, que uma determinada vez eu estava na minha casa, irmãos, e um jovem havia sido acidentado de moto, irmãos, e estava em coma no hospital, e eu, preocupado com aquele jovem que havia me chamado, eu fui até lá, irmão, eu não conhecia o jovem,
Fui até lá que a família me chamou. E eu fui até lá para fazer a unção, pedir unção. Então eu fui fazer a unção, irmãos. Quando cheguei naquele hospital, entrei, pedi, eu tinha autorização para entrar no hospital. Entrei naquele hospital e quando chegando ali naquele hospital, irmãos, aquele moço estava totalmente inerte em cima da cama, com os olhos virados, irmão, assim para cima. E eu fiquei muito triste, irmão. Eu vi que ele estava praticamente prestes a partir. Até falaram mesmo que ele tinha tido quebrado costela, quebrado um monte de coisa. Está todo quebrado, irmão. E Deus me deu a graça de ungir esse jovem. Eu falei, bom, tem que ungir, para ungir defunto, né? Fazer o quê? Pensei comigo, esse rapaz aí já está morrendo, mas vamos ungir. Peguei e fiz a unção, ele não estava morto. Eu falei, ungir defunto, eu pensei na hora, esse moço aí, dessa daí só um milagre, irmão. Mas fiz a unção conforme está na palavra de Deus e fui embora. Irmãos, passaram-se os meses, ninguém me falou nada. Um dia eu indo em um lugar, encontrei aquele jovem. Ele morava em outra cidade, e eu encontrei, ele me encontrou e me saudou na rua, me saudou assim, onde ele estava. Eu falei amém. Ele falou, eu fiquei olhando para ele, não conhecia. Eu falei, quem é você? Ele falou, irmão, não lembra de mim? Eu falei, não, eu sou aquele jovem que o irmão foi no hospital, foi acidentado de moto. Quando o irmão saiu do quarto, eu acordei do coma. E comecei a mexer as minhas pernas, que eu não sentia. E comecei a mexer o meu corpo. Logo entrou a enfermeira, ficou assustada. Eu agradeço a Deus que depois daquela unção, o Senhor foi colando os meus ossos e hoje eu estou aqui em liberdade dando glórias a Deus. Mais um milagre que Deus me deu a graça de contemplar, irmãos. Bendito é o nome santo do Senhor. Eu agradeço a Deus, irmãos. Também aqui em Portugal, já estava morando aqui, irmãos. Eu não estava frequentando a igreja que eu frequentava. Eu estava servindo a Deus assim, liberto, né? Mas servindo a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, e Deus preparou que nós estávamos dentro de um metrô. E quando nós ali naquele metrô olhamos, tinha um jovem é maneira de dizer, porque ele já era casado, e mais a sua esposa. E eu conhecia aquele jovem, mas não sabia o que estava acontecendo. Deus falou comigo assim, pergunta para ele aonde ele vai descer. Aí eu perguntei para ele, onde você vai descer? Ele falou, na próxima estação. Eu falei, então eu vou descer com você. Aí desci eu, ele e a esposa dele. Aí eu chamei ele num canto, irmão, e disse para ele assim, olha, Deus mandou dar um recado para você. Ele ficou assustado. Eu falei para ele, você está com um plano de chegar na sua casa e tirar a sua própria vida. Não faça isso, que Deus tem uma obra na tua vida. Eu agradeço a Deus. Ele começou a chorar. Ele falou, como é que o irmão sabe? Eu falei, Deus me mostrou. E aí eu falei para ele, vamos ali tomar um café. Glória ao nome santo do Senhor. E Deus preparou, irmãos, que nós fomos tomar aquele café. E dali eu senti de ir na casa daquele jovem. E Deus preparou, irmãos, que nós, quando chegamos na casa daquele jovem, bendito seja o nome santo do Senhor. O Senhor colocou, irmãos, palavra na nossa boca. Irmão, quando eu falo jovem, não é porque ele era jovem. É porque ele era mais novo do que eu, tá? Então eu tenho esse costume de chamar de jovem, mas ele era casado, tá? Então, Deus colocou palavra na minha boca e Deus colocou aquela casa em liberdade. E o filho dele estava nas drogas, irmão. E logo chegou o filho dele e ele falou assim, meu filho está chegando e ele não gosta de crente. Eu falei, mas não tem problema, ele vai, eu não vou embora, eu vou saudar o seu filho. E o filho dele chegou com uma cara, irmão, assim meia de que não estava gostando.
Naquele momento, Deus deu a graça de eu levantar, cumprimentei aquele jovem, aí sim, jovem, né? Dei um abraço nele, falei, posso te dar um abraço? Ele, pode, dei um abraço nele, e o Senhor colocou alegria no coração dele. Irmãos, eu agradeço a Deus que nada impediu nós de fazer aquela visita, e o Senhor libertou aquele irmão de se suicidar, irmão. Bendito é o nome santo do Senhor. Também morando aqui nesta cidade, irmão, onde moro hoje, eu estava em casa, estava saindo de uma visita, perdão, e recebi um telefonema, eu e minha esposa, de uma nossa, não era nossa, de uma irmã de uma outra denominação, estava muito enferma, irmãos, e aqui por trás do seu pescoço uma coisa tipo uma casca, irmão. E ela não sabia o que era aquilo, já tinha ido no médico e aquilo coçava muito, irmão. Glória ao nome santo do Senhor. Aquilo coçava muito. Eu quero agradecer a Deus, irmãos, que o Senhor falou comigo claramente. Ela não pediu unção. Irmãos, a unção, o ensinamento, a pessoa tem que pedir, certo, irmão? Mas existem casos que o Senhor nos faz sentir porque a pessoa não conhece a unção. Às vezes a pessoa não conhece, certo, irmãos? Então eu agradeço a Deus, irmãos, que eu senti de ungir a senhora. Expliquei para ela o que era unção e ela falou, não, pode me ungir então. Eu agradeço a Deus que eu ungi, Deus me deu de ungir, eu não fiz nada. E no outro dia aquela senhora estava liberta, irmão. Então a unção é um mistério. Muitos falam assim, para ungir a pessoa tem que pedir. Não é muito bem assim. Não é muito bem assim. A pessoa tem que pedir, sim. Porém, muitas vezes, irmãos, que está escrito, se alguém quiser ser ungido, chame os presbíteros da igreja. Mas muitas vezes a pessoa até tem vergonha de chamar, irmão. Certo? Já aconteceu casos comigo assim. Muitos casos de pessoas pedir sinais para ser ungido. E Deus me dava o sinal e Deus... Isso, irmãos, não foi uma vez nem duas, foi várias vezes o Senhor fez isso. Eu agradeço a Deus, irmãos, por muitos milagres que Deus tem feito conosco, até aqui mesmo em Portugal, esse período que nós estamos aqui em missão. Deus tem nos ajudado, Deus tem preparado o batismo, Santa Ceia, e Deus tem nos ajudado grandemente, irmãos. Também, às vezes os irmãos podem estranhar por que eu gravo tanto vídeo, irmãos. E será que esse irmão não trabalha, que ele vive só gravando vídeo, irmãos? Não é bem assim, não. Cada um, irmão, tem a sua história de vida. Se alguém não tem tempo de gravar vídeo, eu não questiono aquele que não tem tempo. Agora, se eu tenho tempo, isso é um problema totalmente meu. Certo, irmãos? Porque quem está me guiando é o Senhor. Eu não preciso dar satisfação para ninguém porque que eu estou gravando vídeos, né, irmão? Afinal de contas, irmão, eu não vou na casa de ninguém procurar saber o que ele está ganhando, como é que ele ganha, como é que ele vive, né? Eu aprendi assim, cada um deve cuidar da sua vida, certo, irmão? Deixa a vida do outro que o outro cuida, certo, irmãos? Eu quero deixar isso bem claro, porque às vezes tem pessoas que ficam pensando que a gente não faz nada na vida e que fica só gravando vídeo. E se eu tivesse só gravando vídeo, isso também seria problema meu. Por quê? Eu estou gravando as coisas de Deus, certo, irmãos? Estou falando das coisas do céu, contando maravilhas, não é? E tenho os meus compromissos que cumpro com eles, graças a Deus. E estou aqui dando glória a Deus, certo, irmãos? Agora, se eu não cumprisse os meus compromissos, não pagasse as minhas contas, não estivesse de acordo com a palavra de Deus, aí sim, eu poderia ser criticado por isso. Mas não. Eu procuro fazer um vídeo. Às vezes de madrugada eu faço vídeo. Porque eu tenho prazer. Inclusive, até a minha médica, que estou em tratamento, irmãos, eu agradeço a Deus que vim aqui para cá e aqui tenho melhorado muito. Estou em tratamento médico e eu preciso exercitar a minha memória. E esse tipo de exercício que
que eu faço é contar obras, ler. A minha médica mandou eu ler, mandou eu conversar, mandou eu ler bastante. Então eu leio a Bíblia, conversar, estou conversando com vocês, porque eu passei uma enfermidade muito terrível, irmão. Eu agradeço a Deus que Deus me colocou em liberdade dessa enfermidade, mas ficou sequelas e eu preciso então exercitar para que isso não venha trazer prejuízo no futuro. Por isso que eu gravo vídeos. Não é que eu não tenho o que fazer, muito pelo contrário. Gravar vídeo para mim é um privilégio falar das coisas de Deus. Agora tem aqueles que não têm tempo, que trabalham em outras coisas, que têm outras atividades. Agora, no meu caso, eu não preciso dar nenhuma satisfação, não é? Então por isso não adianta ninguém vir aí no comentário dizer: por que esse irmão grava tanto vídeo? Você não trabalha? Não, irmão. Se eu não fizesse alguma coisa, eu não estaria aqui, morando na Europa, certo? Agora, cada um sabe como vive. E cada um deve cuidar da sua vida. O Senhor Jesus não mandou nós cuidar da vida do outro, mandou nós cuidar da nossa, né? Então agradeço a Deus por todas as bênçãos e maravilhas e peço oração de todos vós e agradeço a Deus por esses milagres. E sinto de contar mais um milagre, irmão. Esse aqui é um milagre de uma jovem que estava com leucemia, acho que é leucemia que fala, e ela estava para morrer, irmãos, já. Fomos fazer uma visita na casa dela e quando chegamos lá, ela estava branca, irmão, que nem um papel, irmão. Agradeço a Deus que nós oramos a Deus e ali o Senhor deu a graça de orar por ela. Quando nós terminamos a oração, ela não aguentava ficar de joelho porque ela já não tinha mais força. E os médicos já tinham avisado que ela já estava nas últimas, que eram poucos dias, que ela ia, no máximo uma semana ela ia durar. Quando nós terminamos de orar, irmão, toda a glória é ao Senhor, irmão. Eu tirei o meu óculos e olhei bem no rosto dela, porque eu achei estranho, irmãos. Ela estava com o rosto branco, e quando levantamos da oração, o rosto dela estava vermelho. Glória ao nome santo do Senhor. Deus libertou ela, irmão. Deus libertou ela naquele momento. No outro dia, irmão, a mãe dela disse que ela não levantava da cama, ela ficava na cama praticamente o dia inteiro. No outro dia, ela levantou-se bem cedo, fez o café para o seu esposo, que ia trabalhar, limpou a casa, fez o almoço e Deus libertou ela por completo, irmão. Então são muitas maravilhas e esse eu senti de gravar para ficar. São testemunhos que Deus fez. Tem testemunhos assim, meio que é difícil até a pessoa acreditar. Então eu contei uns testemunhos meio light aqui, entendeu, irmão? Mas eu agradeço a Deus por tudo e digo para vocês, continuarei gravando vídeo, se é 2 ou 3 ou 4. Se eu tiver que levantar meia-noite para gravar, eu levanto e gravo, irmão. Porque falar das coisas de Deus para mim é a coisa melhor que existe no mundo, irmão. Certo? E eu não vejo mal nenhum em falar das coisas de Deus. Se tem alguém aí que acha ruim que eu estou fazendo isso, então simplesmente não entre no canal. Não venha, nem seja nada no meu canal. Pode tirar o seu nome daí já, porque não precisa ficar aqui. Tá bom, irmão? Se você não gosta dos testemunhos, não gosta de palavra e entra aqui para ficar depois falando como é que esse irmão grava vídeo tanto, será que esse irmão não trabalha? É melhor você sair, que eu vou continuar gravando, tá bom? E esses que gostam de ouvir, comentem aí, irmão, embaixo. Comentem e Deus abençoe, porque eu amo vocês. Tem mais. Eu estou pretendendo durante essa semana que vem, não hoje, essa semana que vem, fazer uma oração de madrugada, irmão. E vou gravar a oração. Vou levantar 2 horas, 3 horas da manhã e vou gravar. Se você quiser oração, pode pedir, que nós vamos apresentar, tá bom? Um ósculo santo para aqueles que gostam e para aqueles que não gostam, tá? Para mim pouco me importa. Que Deus salve você que não gosta, porque eu quero que você vá para o céu, entendeu? Deus que te abençoe, fique com Deus, paz e graça da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo.
e que o Senhor Deus reine entre nós. Amém e amém.